Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Que Deus conforte o coração de cada um. Que Deus dê força, sabedoria nesse começo de ano. Que Deus abençoe. Que seja um próspero ano novo para todos aí. Irmãos, eu quero ler a palavra do Senhor. Uns versículos muito conhecidos, né? Que todos nós conhecemos. Que está em Eclesiastes 3:1. Né? Quero uma palavra que Deus colocou no meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos, né? Que a palavra diz que tudo tem o seu tempo determinado, tudo tem um propósito debaixo do céu, né? Está escrito aqui em Eclesiastes 3:1. Depois quero compartilhar com os irmãos outros versículos da Bíblia, né? Para um fortalecimento meu e poder fortalecer também a fé dos irmãos. Amém, irmãos? Está escrito aqui em Eclesiastes 3:1. Está escrito assim, ó. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu, né, irmãos? Aí eu quero ler com os irmãos aqui em Lucas 10:38. É muito bom, irmãos, a gente ler a palavra do Senhor e guardar, né? Se a gente não guardar a palavra do Senhor, nós vamos naufragar na fé, irmãos. É muito importante guardar a palavra no nosso coração e não deixar que ninguém venha arrancar, porque ela que vai nos dar força, ela que vai nos conduzir à vitória, né? E à nossa salvação. E Lucas 10:38, que são os versículos muito conhecidos também dos irmãos, né? Está escrito assim, Lucas 10:38. Indo eles de caminho, está escrito Marta e Maria, né? Indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-se na sua casa. E tinha ela uma irmã chamada Maria, e sua aquedava-se aos pés do Senhor Jesus a ouvir-lhes os ensinamentos. Irmãos, ela ouvia os ensinamentos de Jesus, né? Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupava em muitos serviços. Então aproximou-se de Jesus e disse, Senhor, não importes que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena, pois, que venha ajudar-me. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, ande quietas e preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, mesmo uma só, pois Maria escolheu a boa parte e essa jamais lhe será tirada. Então, irmãos, estavam todos aqui com a mesma oportunidade de ouvir a palavra, né? Marta estava ouvindo, teve a oportunidade, Maria sentou aos pés de Jesus para ouvir os ensinamentos. Mas só que comecei dizendo aqui que tudo tem um tempo, tudo tem um propósito, né? E mais adiante nós vamos ler em João, né? Em João. Por que nós temos que guardar? Porque vai vir um tempo. A Bíblia diz que é tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo para todo o propósito. E chegou o tempo de Marta e Maria chorar, né? Ali estava tudo bem. Elas não estavam passando por prova nenhuma. Jesus chegou, começou a ensinar. Marta estava se preocupada com muito serviço. Maria assentou aos pés de Jesus para ouvir os ensinamentos. Até ali tudo bem. Mas chegando aqui no capítulo 11 de João, veio a hora delas chorar. Veio a hora delas chorar. E aí, aonde que nós temos que guardar a palavra do Senhor. Porque se nós não guardar, na hora que vir as aflições, nós vamos deixar Jesus de lado, achar que não dá mais. E o que acontece aqui em João 11? Aqui está dizendo a ressurreição de Lázaro. Estava enfermo Lázaro de Betânia,
da aldeia de Maria e sua irmã Marta. Tá vendo? Lá ela estava tudo bem, ouvindo os ensinamentos. Maria sentou, né, para ouvir os ensinamentos de Jesus. Marta estava ali fazendo um cafezinho, um bolo, preocupado com muitos fazeres. Mas até ali estava tudo bem ainda, irmão. Mas agora chegou a hora delas chorar. Então tudo tem o tempo determinado, né? Tempo da gente sorrir, tempo da gente estar sentado, ouvir os ensinamentos. Até aí está tudo bem, mas chegou o tempo dela chorar. Aqui estava assim, ó. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram-lhe, pois, as irmãs de Lázaro, dizer: Senhor, está enfermo aquele quem tu amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda demorou 2 dias no lugar onde ele estava. Tá vendo, irmão? Que tudo tem o tempo certo, tudo tem o seu propósito. Jesus, quando ele recebeu a notícia, ele não veio de pronto. Assim se levantou, se apavorou, vamos lá, eu amo Lázaro, eu amo Maria, né? Ele demorou mais 2 dias no lugar onde ele estava. Por quê? Porque tem o tempo certo, irmão. Não adianta a gente querer que seja do nosso tempo, né? E aí vamos no versículo 7. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram, pois, os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar, e vai voltar para lá? Respondeu Jesus: não sabe? Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeçará, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeçará, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois ele acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas ou para despertá-lo. Disse-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu. Você vê? E por causa me alegro de que lá não estivesse, para que possas crer. Mas vamos ter com ele. Olha que Jesus diz aqui, ó. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado de Dino, disse aos seus discípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegou Jesus e encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava cerca de 500 estadios, perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Por isso que Jesus diz: tudo é possível ao que crê, né? E todo aquele que vive e crê em mim,
não morrerá eternamente. Crê isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que estava para vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou e chamou Maria, sua irmã. Ele disse, em particular, o Mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não havia entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-o levantar depressa, saiu e seguiram, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo chorar, bem assim os judeus que encontrava, agitou-se em espírito e comoveu-se. Perguntou, onde sepultaste? Ela lhe respondeu, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Tá vendo? Todos nós passamos por aflição. Tem tempo para tudo. Tempo de sorrir e tempo de chorar. Então disseram os judeus, vede quando amava? Mas alguns objetaram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que esse não morresse? Tá vendo? As pessoas que não conhecem o propósito de Deus pensam dessa forma. Não podia esse que abriu os olhos do cego fazer que esse não morresse? Porque não entende o propósito de Deus. Então Deus tinha um propósito na vida de Lázaro. Jesus, ele tinha um propósito na vida dessa família. Mas as pessoas que não entendem pensam dessa forma. Eu sirvo um Deus tão grande, né? Por que está me vendo sobre essas coisas, essa dificuldade? Parece que quanto mais eu busco a Deus, mais as coisas ficam difíceis, não é, irmão? É que a gente está passando pelo propósito de Deus, e se a gente não entender isso, a gente naufraga na fé, irmão. Então a gente tem que entender que tudo tem um propósito. Jesus também chorou. Mas os judeus que não conheciam, a pessoa que não entende o propósito de Deus, pensa dessa forma. Mas alguns objetivaram. Não podia ele que abriu os olhos do cego fazer que esse não morresse, mas ele tinha que morrer. Ele tinha que passar pela morte. Aquilo ali era um propósito. Jesus, ele podia permitir, ele podia, já quando chegou a notícia sobre ele já viu, ou mesmo quando ele estivesse já enfermo, vir não permitisse que ele morresse, mas ele tinha que morrer, porque ali tinha um propósito. No versículo 38 está dizendo assim, Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então Jesus ordenou, tirai-lhe a pedra. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias, está vendo? A gente começa a olhar para a dificuldade, irmãos. Essa dificuldade tira a gente do propósito de Deus. Ela já disse aqui, e ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já faz 4 dias. Mas o que é 4 dias para Jesus? A Bíblia diz que 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Mas é o propósito de Deus que ele tem na nossa vida. A gente tem que passar por esse propósito. Então ali tinha um propósito. Deus tinha um propósito na vida de Lázaro. E às vezes a pessoa não quer entender, ou não entende, ou está cego espiritualmente. E às vezes a pessoa já cheira mal, não importa se cheira mal, se está cheirando bem, se está ruim, se a pessoa é um mendigo. A Bíblia diz que Deus ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado para sentar junto com os príncipes. Não importa a situação que a pessoa esteja, Deus, ele tem poder para todas as coisas. Só que tem o propósito. A gente tem que entender o propósito de Deus. Às vezes a gente está passando por uma aflição, e ali aquela aflição tira a gente do propósito de Deus. É um propósito que Deus tem para a gente, mais para frente, entender.
A gente não podia passar. Jesus ele falou: no mundo tereis aflição. A gente não podia viver sem aflição. Mas se Jesus falou que no mundo a gente tem uma aflição, é porque ele tem um propósito. Na aflição a gente aprende as coisas. Se tudo tivesse bem, ninguém queria saber de nada não. O pessoal só queria saber de comer, beber e regalar-se, como Jesus disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tu tem preparado, para quem será? Se tudo fosse bom, a gente não queria saber de Bíblia, não queria saber de estar buscando a Deus, só queria saber de comer, beber, se divertir e viver uma vida regaladamente, mas nós perderíamos nossa salvação. Por isso que Deus ele permite nós passar pela aflição, para a gente aprender os propósitos de Deus na nossa vida. E vamos continuar no versículo 40. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, se quereres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra e Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Pai, graça te dou, porque me ouves. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Você vê o propósito de Deus? Jesus ele fala: eu sei que sempre me ouve, mas por causa da multidão que está aí com a gente, para que eles creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados, com ataduras, e o rosto envolto a um lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai e deixai-o ir. Muito, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo que Jesus fizera isso, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram dos feitos que Jesus realizara. Você vê? Depois que aconteceu tudo isso, o nome de Jesus foi espalhado. O que Jesus fez foi espalhado entre os judeus. E aqui no capítulo 12, versículo 9, está dizendo assim: sob numerosa multidão dos judeus, que Jesus estava ali. E lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltaram crendo em Jesus. Está vendo o propósito de Deus? Por isso que Deus ele permitiu, por isso que Jesus permitiu. Não veio na mesma hora. Ele demorou mais uns dias ali. Porque tudo tem um propósito. Elas tinham que passar por esse choro. Antes ela estava ali, assentada aos pés de Jesus, só ouvindo os ensinamentos. Maria ali preparando um cafezinho e tal, tá tudo bem, mas olha o que veio para elas depois. O irmão morreu, elas tiveram que passar pela aflição da dor, mas só que tem um propósito, a gente tem que entender isso, irmão, que tudo tem um propósito, né? E se a gente não entender isso, a gente perde a nossa salvação. A gente perde a salvação. Eu quero ler, tudo tem uma aflição, tudo tem uma aflição, e se a gente não entender isso, se a gente achar que vai servir a Deus e é tudo maravilha, isso é mentira, isso é engano. É engano porque a Bíblia já está dizendo que há tempo de sorrir e tempo de chorar. Então a gente tem que entender o propósito de Deus na nossa vida, né? Porque é um propósito de Deus, até na aflição, até na hora da dor, a gente tem que entender que ali Deus está trabalhando na nossa vida, né? Vamos ler aqui no livro de Jó, né? Jó 2, do 7 a 10. Jó 2, do 7 ao 10. É um versículo muito conhecido, né? Mas eu estou falando aqui de aflição, né? Você vê que elas tiveram aflição, mas tiveram a vitória também. Viram o irmão ressuscitar, né? Jesus ressuscitar o irmão dela. Teve o choro, mas também veio a alegria.
Aí em Jó 2:7, vou passar rápido aqui, Jó 2:7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher disse: ainda conservas a sua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morra. Mas lhe respondeu: fala como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? E em tudo isso não pecou Jó com seus lábios, está vendo? Jó entendeu o propósito de Deus. Ele falou: você fala como uma doida. Nós sempre recebemos o bem de Deus. Não vamos receber também o mal? Então quem entende o propósito de Deus sabe que nem tudo é um mar de rosa. Nem tudo é... Vem a hora da tempestade, mas também vem a bonança. Jó, ele passou por isso, né? Está falando aqui, ó, que quando... então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó sentava em cinza, tomou um caco para raspar-se. Tá vendo? Ele pegou um tumor desde a planta do pé ao alto das cabeças. E o que aconteceu no final? Jó 42:10. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu em dobro tudo quanto antes possuía. Tá vendo? Deus mudou a vida de Jó. Deus deu em dobro tudo quanto ele possuía. Deus ali, ele tinha um propósito na vida de Jó. Deus permitiu que ele pegasse aquele tumor, né? Pegou um caco para raspar, né? Aquelas feridas que ele tinha. Mas era um propósito de Deus e Jó entendeu. Por isso que Jó falou para a mulher dele: você fala como qualquer uma doida. Nós recebemos sempre o bem de Deus e não vamos receber também o mal. Então a gente tem que entender, que tudo tem um propósito. Senão a gente se perde no caminho. Muitos aí, é por isso que muitas pessoas ficam falando: vem, se você tiver com problema, vem aqui e tal, que vai... Irmão, se tiver no plano de Deus, o propósito de Deus de você passar pela aflição, não tem ninguém que vai mudar isso. Só quem pode mudar é Deus. Não tem homem nenhum que vai mudar isso. Nós vamos chegar em diante, aqui em Mateus 8:5. Mateus 8:5, que todos eles estão passando por uma aflição primeiro. Todos eles passaram por aflição. Ninguém estava aqui no bem bom. Quer ver? Mateus 8. É que a gente vê tantas coisas nesse dia de hoje, irmão. É muita promessa. Promessa só de alegria, que você vai enricar, você não vai ter problema, vem aqui que, né? Irmão, vamos para a palavra de Deus. Mateus 8:5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apressou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Você vê? Olha o problema desse homem, ó. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Você vê? Lá com Lázaro, Jesus já demorou uns dias. Mas aqui no versículo 7, Jesus já disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz ficará curado. Pois também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldado às minhas ordens, e digo: a este vai, e ele vai, e outro vem, e ele vem. Ao meu servo: faz isso, e ele faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam: em verdade afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu, ao passo que os filhos do reino serão lançados fora nas trevas, e haverá choro e ranger de dente.
Então disse Jesus ao centurião: vai e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo ficou curado. Tá vendo, irmão? Aqui todos tinham um problema. Aqui ele já falou logo: o Senhor, meu criado, jaz em casa de cama paralítico, sofrendo horrivelmente. Mas a fé dele falou: manda só uma palavra e o meu servo ficará curado. Então a gente tem que entender, irmão, que para Deus não há impossível. Como Jó disse: bem sei, Deus, que tudo pode, e nenhum dos teus planos poderá ser impedido. Os planos de Deus não podem ser impedidos, mas se Deus ele tem um propósito, ele quer que a gente passe por aquilo, a gente tem que passar. Mas a gente tem que guardar a fé em Deus, tem que saber que depois daquela luta, depois daquele sofrimento, depois daquela dor, vai vir um tempo de refrigério. Por isso que a Bíblia vem dizendo que é tempo para todo o propósito, né? Tudo tem um propósito. E a gente tem que entender o propósito de Deus. Senão a gente vai perder a nossa salvação. Como Jesus diz assim: ao passo que os filhos do reino será lançado fora nas trevas, e haverá choro e ranger de dente. Por quê? Porque esse homem ele falou: manda apenas uma palavra. E Marta e Maria, elas ouviam as palavras do Senhor, sentavam ouvindo, mas quando veio a dificuldade, ela falou: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E ainda Marta falou: mas eu sei que se o Senhor pedir agora para Deus, Deus ele te concede, né? Então, para Deus não é impossível. É que o inimigo ele faz nós olhar para a nossa dificuldade. E às vezes nem tudo é Satanás. Como aqueles judeus falavam, às vezes uma pessoa que está ao nosso redor fala: cadê o seu Deus? Você não serve a Deus? Depois que você começou a ir para essa igreja aí, as coisas parecem que piorou. Aqueles judeus falaram assim: ué, esse que abriu os olhos ao cego não podia fazer que esse não morresse? Porque não entende o propósito de Deus. Mas as pessoas que falam isso é porque ela não entende. Ela acha porque a pessoa serve a Deus é mil maravilhas. Não é, vem a dificuldade vem para nós aprender, porque é um propósito que Deus tem na nossa vida. Então ele permite nós passarmos pela dificuldade. Jesus passou por isso. Mateus 27, 27. Deixa eu ler aqui, irmão. Mateus 27. Mateus 27 está dizendo assim: Jesus entrega aos soldados. Logo a seguir, os soldados do governador levou Jesus para o pretório e reuniram-se em torno dele toda a corte. Despojando as vestes, cobriram com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça, e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, escarneciam, dizendo: salva o rei dos judeus. E cuspiram nele, tomaram o caniço, e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram o manto e vestiram com suas próprias vestes. Em seguida, levaram para crucificá-lo. Está vendo? Jesus ele passou pela aflição, né? Aí no versículo 46 está falando assim: por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eli, Eli, sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? A aflição era tão grande que até o nosso Senhor Jesus, o lado carnal dele, achou que estava desamparado. E é assim que muitas vezes na hora da aflição, muitas vezes as pessoas ou nós se sentimos desamparados, mas não estamos desamparados. Deus ele estava ali. E a gente nunca está desamparado, é o propósito de Deus. Era o propósito que Deus ele tinha na vida do nosso Senhor Jesus, ele tinha que passar por isso. E ele orou, não foi por falta de orar.
Mateus 26, 38 e 39. Mateus 26, 28 e 39. Vamos ver aqui. Então Jesus diz: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto orando, dizendo: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então não é oração, irmão. A gente vê, não, traz aqui o seu pedido de oração, você que está com problema aí, que está com problema não sei aonde, um problema na sua empresa, traz o seu pedido aqui, nós vamos orar. Irmão, se é o propósito de Deus, não vai adiantar a oração. Você vai ter que passar por aquilo. Jesus, ele tinha que passar. O próprio Jesus, ele orou: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, que não seja como eu quero, mas que seja como tu queres. E muitas vezes a gente quer que seja do nosso jeito. Vamos orar, não vai adiantar, é o propósito de Deus. E mais para frente a coisa vai ser melhor do que se Deus tivesse atendido a nossa oração naquele momento. Deus, ele podia ter respondido Jesus. Jesus não ter passado pela cruz. E aí, o que ia ser de nós? Jesus, ele veio com esse propósito. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus sofreu unigênito para todo aquele que crê e crer não pereça. Então era o propósito de Deus, enviar o seu filho para morrer na cruz. Então Jesus, ele orou: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Mas era o propósito de Deus. Não tinha como Deus ali responder a oração dele e não permitir que ele passasse pela cruz, porque era o propósito de Deus, é ele passar pela cruz. Então, irmão, esse negócio de vamos orar, traz aqui, vamos fazer uma campanha, vamos fazer um mês de oração, não adianta. Quando é o propósito de Deus, é tudo no seu tempo. No tempo certo, Deus vai responder. Deus vai entrar com a vitória. Não adianta. Jesus, ele já diz: olha, você entra no seu quarto, fecha a porta e ora ao seu pai que está em secreto. O seu pai que vem em secreto te recompensará. E não use de vãs repetições, porque você pensa que por muito falar serão ouvidos. Jesus, ele clamou: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Só que a Bíblia conta que mais para frente os discípulos estavam dormindo e ele orou de novo: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas assim como tu queres. Jesus, ele respondeu ali a mesma oração, mas só que a Bíblia diz: não é por muito falar que nós vamos ser ouvidos, é pelo propósito de Deus. Deus, ele tinha um propósito de Jesus vir a esse mundo e morrer por nós. Então ele orou também. Jesus, ele também orou: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Mas Deus não afastou o cálice, ele teve que passar pela morte. O cálice é aquele sofrimento que ele ia passar, né? Aquela angústia que ele estava. Ele orou. O próprio Jesus, ele orou. Então a gente tem que entender isso, né? Quando é o propósito de Deus, não adianta ficar orando, não adianta querer fazer jejum, não adianta querer ir no monte, não adianta querer fazer campanha, porque é no tempo certo. Por isso que a Bíblia diz que tudo tem o seu tempo certo. Tempo de sorrir e tempo de chorar. Quando é o tempo de chorar, irmão, não adianta. Vai ter o tempo de chorar e vai chegar o tempo de sorrir. Quando é o tempo de sorrir, não é o tempo de chorar. Deus, ele faz as coisas certas, tudo no tempo certo. Não adianta a gente querer adiantar ou atrasar, mudar os planos de Deus, o propósito de Deus. A gente apenas tem que entender, como diz a Bíblia: nada nós trouxemos para esse mundo, nada vamos levar dele. Nós viemos do pó e do pó nós vamos tornar. E Deus, ele tem um propósito na vida de cada um. E não adianta querer mudar, não adianta querer mudar. O que nós temos que crer na palavra e quando estiver na angústia, pedir a Deus força, só pedir força e não dar ouvido para muitos. Ficar dando ouvido para muitas pessoas, como aquele judeu falou: não podia esse aí que abriu os olhos, o cego, fazer que esse também não morresse. Vão querer desanimar a gente na fé.
Você, quando vivia aí no mundo, aí parecia que vivia melhor agora do que você dizendo que serve a Deus, não é? Porque nós vivíamos sem propósito, irmão. Nós vivíamos sem propósito, nós vivíamos de qualquer jeito. Então parecia que estava dando tudo certo, mas não estava. Estava dando era tudo errado. Nós estávamos perdendo a nossa salvação. E agora, Deus ele quer salvar a nossa alma. Então tem um propósito certo, tem a maneira dele trabalhar. A maneira dele trabalhar não é a maneira do mundo trabalhar. O mundo ele trabalha de qualquer jeito. E pode ver que quando a gente faz as coisas de qualquer jeito, dá errado. Mas quando a gente faz de acordo o propósito de Deus, ainda que seja difícil, ainda que a pessoa venha chorar, né? Mas Deus ele dá a vitória. Como Marta e Maria chorou, passou pela aflição, Jesus esperou o tempo certo, porque tinha o quê? Tinha muitas pessoas que vieram a crer em Jesus por causa do milagre que ele fez na vida de Lázaro. Então, tudo tem um propósito, mas a gente tem que entender isso, o propósito de Deus na nossa vida, irmãos. E o que aconteceu depois disso? Filipenses 2. Jesus ele passou pela aflição. Ele orou, pediu para que o Pai, né? Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Deus não permitiu que ele passasse pelo cálice. Mas o que aconteceu depois? Em Filipenses 2:5. Anota aqui, irmão. Filipenses 2. Tende em vós, Filipenses 2:5. Exemplo de Cristo na humilhação, tá vendo? Exemplo de Cristo na humilhação. É na humilhação, irmãos. A gente tem que ter o exemplo de Cristo. Por isso que está falando aqui. Estou falando aqui, irmão, porque é tempo difícil. A gente passa por tempo difícil. E a gente vê muitas coisas aí, irmão, nos tempos de hoje. Parece que é só vitória. As igrejas prometendo vitória e mais vitória. Que você vai vir aqui, você que está com casamento destruído, você que está com a sua empresa falida, vem aqui que nós... Não, Deus ele tem um propósito dele. Se Deus achar que você tem que perder tudo para salvar a sua alma, ele vai permitir. Não tem como mudar. Se Deus permitiu que Lázaro morresse para depois ressuscitar ele, não tinha como ninguém mudar isso. Porque é o propósito de Deus, mano. Não tem como o homem, se o homem pudesse mudar, a Bíblia diz em Jeremias que não cabe o homem determinar coisa alguma. Não cabe o homem determinar coisa alguma. Eu não tenho como determinar meu dia. Amanhã eu vou determinar que amanhã o meu dia vai ser só maravilha. Não tem. Só o meu dia amanhã compete a Deus. Eu tenho que pedir a Deus que amanhã seja um dia de vitória, mas que seja feito conforme a vontade de Deus. Né? Se for, todo mundo quer viver bem. Quem não quer viver só bem, só alegria, não, mas Deus tem os planos dele, né, para a nossa vida, né? Aí está escrito assim, ó, o exemplo de Cristo na humilhação. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se obediente, semelhante... versículo 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus também o exaltou sobremaneira e deu-lhe o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Entendeu, irmãos? Jesus ali, ele orou, Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, né? E ele se sentiu desamparado. Mas olha o que Deus fez na vida dele. Deus o exaltou sobremaneira e deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus, ele passou pela aflição, né? A aflição da morte, pediu a Deus, mas Deus não permitiu.
Se possível, afaste de mim esse cálice. Deus não afastou o cálice que ele tinha que passar, mas ó a vitória. Então, depois da tristeza, irmão, depois da tristeza, vem a alegria. Aqui a gente vê que todos aqui, Jó, ele passou por uma aflição grande, mas ele entendeu o propósito de Deus. E sempre vem um falando, não, para que isso, tanto sofrimento, né? Depois, quando prometendo só alegria, a mulher de Jó falou, ainda você conserva a sua integridade diante de Deus, amaldiçoe seu Deus e morra. O que Jó falou? Nós sempre recebemos o bem de Deus, não vamos receber também o mal? Então é o propósito de Deus. Quando a gente entende o propósito de Deus, a gente vive bem em toda e qualquer situação, como o apóstolo Paulo falou. Eu aprendi a viver bem em toda e qualquer situação. Tanto aprendi a passar fome, como ter em abundância. Irmão. Esse é o propósito de Deus. Mas é muitas promessas que as pessoas fazem por aí, é promessa enganosa, irmão. Que é só vitória, tem até hino, agora é só vitória, irmão. Enquanto a gente estiver nessa vida, tem tempo de angústia, e tem tempo de alegria, tem tempo para todas as coisas debaixo do céu. A palavra de Deus, ela não pode ser pulada, tem que ser lida e praticada. A gente tem que absorver o que está escrito e não pode deixar ninguém mudar o plano de Deus na nossa vida, né? A Bíblia diz, Isaías, eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço o mal, eu sou o Senhor, faço toda... Então Deus ele permite. Às vezes Deus ele permite que venha o mal para a pessoa aprender a como se sair dessa situação. A gente vê José quando ele estava vivo, o povo se acomodou. Aí a Bíblia diz assim, para isso mesmo te levantei, Faraó. Deus ele levantou o Faraó para aquele povo se despertar. Quando José estava vivo, então o povo estava ali no bem bom, mas aquele povo começou a se acomodar. Os hebreus ali começaram a se acomodar e tal, e Deus pegou, levantou o Faraó, escravizou eles. Para ali eles voltar a buscar Deus, né? Tanto é que muitos não quiseram nem voltar. Muitos já tinham estabelecido os seus bens ali. Tal. Se a gente for ler a história, a gente vai ver isso, né? Então, o que eu quero dizer, irmãos, é o propósito de Deus. Se você está passando por uma aflição, pelo um desemprego, um problema na sua vida, não desanime não. Não desanime, nem vai em conversa aí de fiada não, que é tudo mil maravilhas, você tem que... Não, quem já passou por muitas outras... Eu nunca passei, eu já passei por várias coisas, mas tem coisas aí que eu não passei. Que nem muitas pessoas já passaram por aflições mais do que a minha, né? E Deus deu a vitória. Então é assim, a gente tem que crer que tudo tem um propósito. Né? Basta a gente entender o propósito de Deus e não deixar que ninguém venha tirar isso. Quando vinha a luta, fala, não, eu sempre recebi o bem, né? Então está passando por essa luta, Deus ele tem poder para mudar essa situação. Só basta eu fazer o que eu crer, eu esperar o tempo de Deus, que esse tempo vai passar. Tudo passa, a Bíblia diz que tudo passa, passarás os céus e a terra, só minha palavra que não passará, né? Essa aflição que você está passando, o problema que você está passando, o que eu passo, eu tenho isso no meu coração. Eu fico meditando, falando, isso vai passar. Isso é um tempo. Né? Hoje está difícil, hoje está perseguido, hoje estou passando por perseguição. Mas isso aqui vai acabar. Eu já passei por tantas coisas, só tenho motivo de agradecer a Deus. Quando vem a luta, eu sei no Deus que eu creio, que eu sirvo. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei pelo que eu já passei nessa vida. Então, eu não me desespero, não. Eu não me desespero porque eu sei de onde eu vim. Se não fosse a misericórdia de Deus, eu não estaria mais vivo. E muitas vezes eu falo, puxa, se Deus tivesse feito... se Deus tivesse me dado... Assim, umas bênçãos que eu já recebi, se Deus tivesse me abençoado antes, eu tinha me perdido. Quando eu estava aí na drogadição, na bebedice, e Deus permitiu que naquela época
Eu estava lutando pelos direitos que eu tinha de trabalho, e Deus não permitiu que saísse. Deus permitiu que eu viesse receber alguma coisa quando eu estava bem. Para quê? Para mim não me perder, mas eu queria naquela hora. Naquela hora que eu estava na angústia ali, mas eu estava querendo usar para quê? A Bíblia diz, por que você gasta seu dinheiro naquilo que não é pão? Naquela hora eu queria usar na droga, eu queria usar na bebida, Deus não permitiu, mas eu queria porque queria. Mas Deus, ele tem um propósito. O propósito de Deus era me abençoar quando eu estivesse bem. Deus, ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, a Bíblia diz que o falso profeta faz sinais e maravilha, ele faz pensar que tudo está bem, mas não está bem. Quando é assim, promessa só de vitória, é para enganar o povo. É para enganar. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Não entra nessa não, irmão, de tudo está bem, eu vou fazer isso, vai acontecer e essa coisa vai mudar. Não vai mudar, irmão. Não vai mudar porque se é propósito de Deus, se Deus permitiu que Lázaro morresse, ele tinha que morrer. Teve o outro também que já chegaram para Jesus. Quem pecou? Ele ou os pais dele? Jesus falou, não, nem ele nem os pais dele. Ele nasceu assim para que manifestasse o poder de Deus na vida dele. Então tudo tem um propósito, irmão. E se a gente crer e a gente perseverar na hora da angústia, na hora da luta, das provações, a gente vai obter vitória, meu. Obter vitória, e a vitória é grande. Jesus passou por isso, nosso Senhor Jesus passou por isso, Jó passou por isso, e vários homens da Bíblia passaram por isso. E Apocalipse 6:9, eu vou acabar aqui, né? Apocalipse 6:9, irmãos, para a gente entender 6:9, ó. Está falando assim do quinto selo. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. E clamavam em alta voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue e dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhe disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Ele estava pedindo, até quando, ó Senhor, não vai julgar o nosso sangue, né? Jesus falou ainda, não, ainda tem que completar, né, os seus conservos que vão ser mortos como vocês foram. Então a Bíblia diz aqui em Hebreus que eles foram cerrados ao meio, foram chicoteados, eles sofreram pela palavra de Deus, mas o que está acontecendo aqui? Eles estão debaixo do altar, esperando já pela salvação, estão salvos aqui, só está esperando ajuntar os que vão ser mortos assim como eles foram, pela fé. Eles morreram pela fé na palavra, né? E não morreram fácil, não foi fácil não, foram sofridos. Se for em Hebreus aqui, ele vai explicar como que eles morreram, fala que eles foram chicoteados, cortados ao meio, né? Da fraqueza tiraram força, venceram os exércitos, tudo isso pela fé, irmão. Então a gente tem que ter fé, permanecer a nossa fé em Cristo, na hora da angústia, na hora da aflição. Por quê? Porque tudo isso tem um propósito. E se a gente entender o propósito de Deus, a gente não sempre vai sair vitorioso. Porque sempre depois da luta vem a vitória. E quando a gente não entende, na hora da luta a gente desiste, a gente abaixa a guarda, a gente acha que não dá mais, e aí perdeu a bênção. Porque depois da luta vai vir a bênção, e às vezes a gente não entende. Pensa que é só vitória, e vai pessoas aí prometendo só vitória, riqueza, facilidade, e não é assim, irmãos. A Bíblia diz que há tempo de sorrir e tempo de chorar, né? E a gente tem que entender o propósito de Deus na nossa vida, né? E essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, porque eu estava meditando também que lá no Brás agora está
O prefeito colocou lá os caras da prefeitura, né? E você vai para um lado, vai para o outro, os caras querem tomar a nossa mercadoria, quer tomar o carrinho, quer tomar as mercadorias que a gente compra e levar embora. Então a gente passa por uma luta. E eu estava no trem, estava indo trabalhar e meditando nessa palavra, né? Que tudo tem o seu tempo certo, né? Eles estão passando, perseguindo, querendo tomar as coisas, mas vai vir um tempo que Deus pode mudar isso. Hoje eles estão pegando, estão tomando, a gente corre para um lado, corre para o outro, aí ó, o rápido, você tem que pegar suas coisas, sair fora correndo, e às vezes eles perdem, como eu já perdi também, já perdi carrinho, já perdi minha mercadoria, mas o que Deus fez? Comprei tudo de novo e vamos para cima, e Deus dá vitória, né? Aí eu estava meditando e Deus fez eu lembrar de uma irmã que tem lá, né? Aí eu cheguei nela e falei, olha, eu estava meditando na palavra do Senhor e Deus me levou naquela parte lá de Eclesiastes, que tudo tem o seu tempo determinado, né? Aí eu lembrei da senhora e a Bíblia diz que tudo tem o seu tempo determinado, esse tempo dessa perseguição aí vai passar. Esses caras uma hora vai sair do nosso pé. Ela falou, olha, você acredita que eu estava falando isso para outra irmã quase agora? Eu falei, então, é Deus confirmando a palavra. Então tudo tem o seu tempo, a gente não pode desesperar, não pode desesperar. Na hora que vem a angústia, Deus está no controle. Pode ver aqui, Deus, o próprio Jesus, ele falou, Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, né? Mas que não seja feito a minha vontade, como eu quero, mas seja como tu queres. E ele teve que passar pela cruz, porque era um propósito de Deus. E quando é um propósito de Deus, não tem como mudar. Não tem como mudar e não tem homem que mude. É esperar, confiar, como diz o servo do centurião, estava horrivelmente, né, de cama, já quase morto, mas o que ele falou? Basta apenas uma palavra e meu servo será curado. E Jesus falou, ó, nunca vi fé como essa, né? Então é isso que a gente tem que crer. É na hora da angústia que Deus ele vê como que está a nossa fé. Porque quando está tudo bem, aí todo mundo crê em Deus. Todo mundo Deus te abençoe, vira um negócio que fala o nome de Deus em tudo quanto é lugar. Tá? Mas quando vem a aflição, quando vem a provação, quando vem a dificuldade, que aí a gente vai saber quem realmente crê em Deus, né? Então essa palavra que Deus colocou no meu coração, que eu queria compartilhar com os irmãos. Se você estiver passando por uma dificuldade, por uma angústia, por um problema, por mais impossível que seja, creia que esse tempo vai passar. É um propósito que Deus tem na minha, na sua vida, na vida de cada um. E ninguém é diferente de ninguém. A Bíblia diz que Deus não faz exceção de pessoa. Se eu estou passando por uma luta, o meu irmão também está. E muitas vezes uma luta mais difícil do que a minha. Mas eu só olho para o meu problema e não olho para o tamanho do meu Deus. E eu tenho que entender isso, que tudo tem um propósito. E Jesus ele falou, no mundo tereis aflição, né? Mas tenha bom ânimo. Na hora da aflição, na hora da angústia, na hora da dor, na hora do sofrimento, a gente tem que procurar ter bom ânimo. E esse ânimo a gente encontra aqui, se alimentando da palavra do Senhor, que a gente vai ver tantas pessoas que passaram por tanta dificuldade e a vitória que Deus deu, né? Então a gente encontra ânimo se alimentando da palavra do Senhor, que a gente vai ver o poder de Deus, né? Que Deus fala com a gente e conforta, né? E dá força para a gente passar pelas lutas. Sem isso, a gente não consegue passar, sem estar meditando na palavra, sem estar vendo tantos e tantos testemunhos que Deus fez aqui na vida dos irmãos que vieram antes da gente, né? E Deus deu a vitória. E basta a gente crer, irmão, a gente esperar o tempo certo, que essa luta, esse problema vai passar. Amém, irmãos? Creia na palavra do Senhor e que Deus possa dar força, entendimento, ânimo para a gente passar por esse propósito. Cada um tem um propósito. Se você está passando por um propósito de dificuldade, mas vai vir o tempo da facilidade.
vai estar passando por angústia, mas vai vir um tempo de alegria. Basta a gente esperar, a gente crer na palavra de Deus, que Deus ele tem poder e que nada pode impedir o agir de Deus na nossa vida. Amém, irmãos? Fica na paz do nosso Senhor, que Deus abençoe cada um e tamo junto. Deus é com a gente e nada poderá nos abater e nada poderá nos impedir. Glórias e glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Muito obrigado, irmãos.